a todos. Eu não disse nada, mas só que ele está certinho. Aqui também, né? Bem, gente, não sou o André, estava prometido. No meio da semana, a Marisa me falou que estava com problema de saúde na família, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, eu fiz esse estudo em 2016, em algumas casas espíritas aqui. Esse estudo que eu trouxe para vocês. E aí, por que eu trouxe esse estudo? Porque eu guardo as pastinhas e eu vivi uma situação essa semana na terapia, que a menina, né, que trabalha comigo na terapia, falou assim, que chave que virou aí dentro, hein? Aí eu falei, não sei, ela falou, alguma chave virou aí. E assim, que bacana que hoje a gente pode chegar e falar assim, eu faço terapia. Os antigos nem tão antigos, sabe? Quando a gente era jovem, a gente falava assim, estou fazendo terapia, tá doida? Não era assim, gente? Hoje a gente fala assim, está conversando com um amigo, cara, eu não consigo dar conta disso que você está me dizendo, mas procura um terapeuta. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Primeiro, essa imagem é de Japoné, que eu não conheço, mas eu sei que é da região, e eu sempre gosto de começar o estudo com alguma imagem bonita do lugar de onde a gente vive, para a gente poder agradecer ao Papai do Céu. Olha que delícia, né? E olha o estudo. Ele não está aí. Eu vou aqui. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E aí eu fiquei pensando, lendo, né, no capítulo, como é que a gente tem que ter muito cuidado, porque essa linha entre amar ao próximo como a si mesmo e se amar demais ou amar demais o outro, como é que isso para a gente, pelo menos para mim, é muito difícil. Porque a gente, quando a gente vê, ou a gente extrapola em relação ao outro, ou a gente extrapola em relação a gente, e aí é o egoísmo que a gente está combatendo. E aí, claro, eu fui lá. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Porque a gente conhece os 10 mandamentos, né? Não matarás, não. Esses dois, se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai desejar a mulher ou o parceiro do próximo, não é? Se a gente ama verdadeiramente o próximo, como a nós mesmos, se eu não quero que alguém me roube, se eu não quero que alguém deseje meu parceiro, se eu não quero, eu também não quero isso para o outro. Então ele resumiu tudo nesse mandamento. Mas amar ao próximo como a si mesmo. Que amor é esse que a gente tem que ter por nós mesmos? Que tipo de amor é esse? Se a gente estivesse diante de Jesus e ele dissesse: ama o próximo como a si mesmo, o que será que ele estaria pedindo para a gente? O que é amar assim?
amar a si mesmo? O que é amar a si mesmo? Ser benevolente consigo mesmo? Mas o quê? Eu me peguei pensando sobre isso. Não é? Não sei se vocês estão se sentindo incomodados, mas eu fiquei muito incomodada com essa pergunta. O que é Jorginho? O que é que Jesus está pedindo para você? E assim, gente, eu fiz esse estudo em 2016. Quando eu pego esse estudo agora, eu já não sou a mesma de 2016, ok? Então, doutor Rebeca te falar, já aconteceu muita coisa com essa pessoa aqui de 2016. E provavelmente se eu pegar esse estudo daqui a 8 anos, porque a gente, toda hora a gente está... E aí eu fui vendo o estudo e, gente, naquela época eu não pensava sobre muitas coisas, né? E aí, o que é amar a si mesmo? Eles estavam fazendo as unhas? Também. É se alimentar bem? É estar cercado de pessoas que são bacanas? Também. É fazer uma comida que eu estou afim? Também. É vir a casa espírita cuidar de mim na parte espiritual? Também. Isso tudo, né? Se vocês conseguissem ler meus balãozinhos, vocês não ficam enlouquecidos quando eu peguei esse estudo de novo. Eu falo com as crianças na escola, fez um vídeo, está conversando com eles, eu falo, estou lendo o seu balãozinho, eles ficam assim. Porque a gente trabalha muito tempo com criança e você sabe, quando a gente fala alguma coisa que eles falam, o ponto de interrogação fica aqui, você está na dúvida, o que é amar a si mesmo? Não, é fazer tudo que eu quero. Tudo que eu quero, independente se eu vou machucar o outro ou não, é amar a mim mesmo. Aí olha o egoísmo. É disso que eu estou falando. Mas a gente vai conversar porque me incomodou, eu trouxe para incomodar vocês. Como assim? Todo mundo vai ficar incomodado? Olha lá. Que espelho. É ter compaixão. Essa imagem também, né? Impacta na gente. Quanta coisa que está passando naquela cabeça ali, diante dessa imagem. E aí, esse livro aqui. Gente, esse livro, eu não tenho participação, tá? Não vou ganhar 10%. É uma coisa assim, pelo menos para mim, assim, foi uma descoberta. Porque o Andrei Moreira, ele é médico, ele é de Minas, e ele também tem a questão da constelação familiar, ele trabalha com questão de relacionamento, e nesse livro aqui, ele faz uma análise de várias passagens de Jesus, analisando a questão emocional e comportamental daquelas pessoas que passaram por situações com ele. E hoje eu trouxe para falar para vocês sobre Lázaro. Quem conhece a história de Lázaro? Não. Lázaro era aquele que foi considerado morto, que estava dentro do túmulo, era uma pedra. Vocês lembram dessa história? E aí foram atrás de Jesus, correndo, porque Lázaro tinha morrido, ele tinha que ressuscitar Lázaro e tal, não sei o quê. E aí eu vou pedir licença a vocês só para ver um pedacinho. Olha só a análise que esse sujeito faz, a situação de Lázaro. E eu me senti Lázaro, olha isso, gente. Lázaro dormia, afirmou Cristo. Dormia o sono da inconsciência, da negação de si mesmo, da incompletude. Dormia perante seus deveres, suas possibilidades de realização em favor de si mesmo e do outro.
aquela situação de Lázaro, que segundo o que a gente estuda no Espiritismo, Lázaro vivia uma situação de catalepsia, que a gente tem histórias de muitas pessoas que foram enterradas vivas, porque o cataléptico ele fica, os batimentos ficam quase que imperceptíveis e, né? Mas aí Lázaro dormia tanto quanto a catalepsia, mas ele também dormia em relação aos seus sentimentos e suas realizações em favor de si mesmo e do outro. E aí ele conta aqui que Jesus chegou, estava lá, o túmulo, a pedra. Jesus tinha condição, com a capacidade que ele tinha mental e fluídica, de fazer assim, ó, a pedra sai, vai lá, Lázaro vem aqui, vem logo. Mas ele não fez isso. Ele falou assim, ele pediu ajuda de algumas pessoas para tirarem a pedra. Aí, aquelas pessoas que estavam ali prontas para ajudar, tiraram a pedra. Olha o movimento, Lázaro está lá dentro. Pessoas vieram e tiraram a pedra. E aí depois ele fala, Lázaro, sai. Aí Lázaro se levanta e sai. E aí Jesus pede ajuda de novo. Ajudem a tirar as faixas, né? Aqueles panos que aí outras pessoas vieram e ajudaram a tirar a faixa. Depois Jesus falou, agora Lázaro, segue. E aí o Andrei faz uma análise muito interessante para a gente pensar. Aí quando eu falo para vocês que eu me senti Lázaro, a terapeuta é uma dessas pessoas que tiram as pedras para eu poder sair. Um amigo que eu sento para conversar e que fala uma coisa e fala, gente, nunca tinha pensado sobre isso. É outra pessoa que ajudou a tirar a pedra. Uma criança na escola, às vezes, fala uma coisa para mim e fala, outro que ajudou a empurrar a pedra. Agora, me falam as coisas, fazem com que a gente pense. Agora, a gente quer sair de dentro da caverna? A gente quer sair de dentro do túmulo? E ele fala que Lázaro estava dormindo o sono da inconsciência dos seus próprios atos em relação a si mesmo, em relação aos outros. Estão incomodados, né? É assim que eu fiquei, a pessoa veio ficar sozinha? Não! Mas assim, não um cômodo assim bacana, que assim, eu fiquei assim, gente, de onde esse cara tirou essa interpretação? E aí, Lázaro saiu, ele quis, mas ele ainda saiu envolto naqueles tecidos, porque sair de dentro de si mesmo, sair de dentro de uma caverna é difícil a beça, está escuro. Quando apaga a luz que acende, a gente não faz assim? Quem é que quer ver a claridade assim? A gente acorda de manhã devagarzinho, né? E aí Lázaro saiu, ainda envolto naqueles tecidos, e outras pessoas vieram a tirar as faixas que enrolavam Lázaro. E aí Jesus falou, agora segue. E eu fiquei assim, falei, gente, que coisa bacana, porque quando a gente vem para o atendimento fraterno aqui na Casa Espírita, por exemplo, né, um exemplo, além das pessoas que escutam as nossas questões, porque todo mundo aqui tem, inclusive eu e muitas, ainda temos amigos espirituais ainda, olha isso. Será que a gente tem noção da grandeza que é estar aqui? Nesse momento que a gente está aqui falando o que sentiu, o que leu, porque é só isso que a pessoa que está aqui na frente faz, é ler, e isso mexeu comigo, eu falei, eu vou mexer com outras pessoas, porque eu não vou ficar sozinho nessa história. Os espíritos estão aí, trabalhando, eu não vejo não, tá? Não vejo, não escuto, não. Mas assim, é isso.
isso vai acontecer, mas eu sei que está, tenho certeza disso, porque né, a gente sai daqui diferente. A gente entra aqui e já muda, assim, porque... E aí, assim, eu vou ser atrevida a dizer até que os espíritos que estão lá fora aguardando para que a gente saia deles aqui, eles escutem essa libertação que Lázaro teve, que eles se encontrem também. Porque o tratamento não é só nosso, são dessas entidades também, né? E aí, olha que bacana a questão do alto amor. Jesus não colocou nenhum de nós para baixo. Você não serve para nada, você. Ele disse, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Para a gente acreditar que um ato que a gente faça de bem para qualquer pessoa que seja, uma escuta, um abraço, uma palavra, a gente pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, ou não. Mas ele acreditava que a gente era capaz. Ele acredita, ele acreditava, não, ele acredita que a gente é capaz de fazer o bem para o outro. E fazer o bem para o outro é muito melhor do que qualquer outra coisa, porque a gente muda a vibração do local, porque a pessoa não está bem. Se a gente consegue fazer um pouquinho, que ela já sai daquela faixa de vibração, a energia do local modifica. E aí, são as nossas vidas sucessivas. Eu vou falar um pouquinho sobre o amor gregário, a formação da família, alto amor dentro de casa e as variáveis, múltiplas famílias. Mas todas elas têm ali um coraçãozinho, tem um afeto, não importa. Não importa. E é um lugar onde às vezes, ou quase sempre, estão desafetos de vidas anteriores. Mas se a gente está ali, é porque tem um motivo. Tem um motivo. Agora, o que é que a gente vai fazer dentro dessa família para que a gente seja melhor e o outro seja melhor? Ao mesmo tempo, o alto amor, o alto respeito, sem se deixar agredir, sem se deixar desrespeitar. É difícil. É difícil. Mas se a gente está aqui junto, se a gente está ouvindo, a gente já vai fazendo a nossa parte daquilo que a gente consegue. E o amor partilha, o amor amizade. Que seria muito bom que a gente tivesse e permanecesse com ele dentro da nossa casa. E aí ele acontece. Na infância, é muito bacana ver as crianças com esses laços de amizade. Eles se perdoam rapidamente, eles brigam, fazem as pazes, depois brigam de novo, depois fazem as pazes de novo. É assim, desse jeito que funciona. Depois, na juventude, que maravilha, uma disposição para sair, para ir à praia, para você... Quem não tem uma lembrança boa da juventude, que os jovens aproveitem bem essa fase, que é muito bacana. Depois nós falamos,
pessoas podem encontrar e falar mal de filho, né? Falar mal de, né? Assim. Enquanto aprende a fazer lá um tricô, crochê, mas aí, ó, tá tudo bem, não tem problema não. Desde que não seja algo que vá prejudicar o outro, mas né? Não tem nenhum tipo de problema. Isso tudo ajuda no nosso amor próprio. E o amor parceria, né? Das relações afetivas. E aí são todas. É aqui na casa espírita, é no trabalho, é em casa, é com amizade. Aí tem lá alinhado. Que ninguém, né? O Sérgio estava falando aqui semana passada, a lei da sociedade. A gente nasceu um ser que tem que estar no social, tem que estar convivendo, porque se eu não convivo, eu não consigo treinar minha paciência, porque assim, às vezes, né, ou na maioria dos casos, a gente não tem a paciência. Aí, meu Deus, me dá paciência. Aí ele te dá uma situação para ver se você tem paciência mesmo. E aí a gente não tem. É assim que acontece. Mas essas parcerias, desde que a gente é pequeno, que a gente viu lá a amizade com a criança, e aí eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre a questão do celular e da brincadeira, né? Quando a gente era criança, a gente brincava muito na rua, e era queimado, e era corda, era elástico, era até tocar figurinha, a pessoa tocou, a pessoa espinhava, faz tudo. Quando a criança brinca, eu estava conversando isso com os alunos outro dia, eles têm que aprender a perder, não? Tem as regras do jogo, tem? Tem aquele que é melhor na matemática, o outro que é melhor na conversa para conseguir a jogada melhor, tem outro que é mais atento, tem... Gente, quando a gente é adulto, a gente só deixa de brincar, mas as relações são as mesmas, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo ali, a gente tem que saber dialogar, a gente tem que saber como é que faz isso. Só que a gente não chama de brincadeira mais, a gente chama de ser gente grande, são os compromissos e as responsabilidades que a vida... Mas aí tem aquela pessoa que é pirracenta, que nunca brincou quando criança e que no trabalho é pirracenta e haja tolerância para enfrentar a pessoa que tem que ser tudo do jeito que ela quer, porque ela não aprendeu a perder. Não é assim? Porque quando brincava quando criança que perdia, saía correndo para casa e ficava com raiva, não voltava para resolver. Aquela pessoa ali, nós éramos 5, aí a gente brigava na rua. Aí, mãe, eu briguei com a Simone, papai vai falar com a Yolanda. Não, mãe, por favor, eu vou brigar com a Yolanda por causa de vocês duas. Daqui a pouco vocês duas fazem as pazes e eu vou ficar de mal com a minha amiga, minha vizinha. Olha a sabedoria. E realmente, daqui a pouco a gente faz. E aí, nessas relações, de você, quem ia brincar de novo, ia brincar com quem? Se eu tinha brigado com a Simone, se eu gostava tanto de brincar com ela, eu tinha que dar um jeito de fazer as pazes para a gente voltar a brincar. E nisso a gente aprende a respeitar as diferenças um do outro. As crianças são diferentes porque são espíritos. E aí olha a visão da doutrina agora. São espíritos encarnados diferentes, com conhecimentos diferentes, com personalidades diferentes e que vão brigar como crianças. Mas se a gente pega, entrega o celular e tira a nossa criança do convívio com outras crianças, a questão está ficando séria. Vou dizer para vocês que para dizer não na escola para uma criança está difícil a beça. São 30 anos de profissão. A mudança, e aí essa reportagem era de 2012 para cá, o celular ocupou o lugar das brincadeiras coletivas. E as crianças estão com muita dificuldade de ouvir não, de obedecer regra. Por isso que a gente vê algumas situações muito tristes das crianças que quebram tudo, porque as coisas não foram atendidas da maneira como elas queriam. Porque o celular, e eu falo para eles, professora, não sei o quê. Olha só, eu não sou burro, eu não vou responder assim. Calma. Aí eu falo para eles, acalma o coração de vocês. Porque eles querem a resposta.
Porque o TikTok, eu não sei quantos segundos são o TikTok, porque 5 segundos, 10 segundos, quem sabe dizer? Sei que são coisas. A relação humana não é assim, gente. E aí eu falo para eles, ó, Tia Jo tem celular, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo, mas quem manda nesse aparelho sou eu. Porque a vontade é de ficar aqui, ó. Eu, quando eu dou conta, opa! Então, assim, aquelas relações afetivas, positivas ou não, porque não significa que a relação seja positiva, se não for, é alguma coisa que a gente tem que rever, ou o outro tem que rever. Mas é importante para o nosso progresso enquanto espírito. E como é que eu vou amar meu próximo? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei onde, nem sei quem. Então vou ficar no celular. Ai, que delícia. Até porque no celular, se eu não gostar também do meu amigo no celular, eu falo, bloqueio ele e acabou. Não sou seu amigo mais, nunca mais vou ver, não sei quem é do outro lado do mundo, acabou. As maneiras que a gente pode, algumas, de amar o nosso próximo. Saber ouvir. A outra pessoa guarda-chuva, a conversa, lavar a louça, que delícia. Ajudar a atravessar a rua, dobrar uma roupa, sentar do lado, fazer um café, botar uma. Ai, eu sei que o fulano gosta dessa música. Não tem um tempão que a pessoa não ouve, né? Bota a música. Observar o que o outro gosta. Se importar. Outro dia, eu vou contar um segredo para vocês. Eu estava na fila de uma loja aqui em Itaiguaçu, prestando atenção na conversa dos outros, aí conta para ninguém lá. Então assim, o caixa pegou, estava quando eu vi na internet, e aí o rapaz atendeu o telefone. Aí, só que a gente não se dá conta de que quando a pessoa está falando do outro lado, dependendo do volume, você escuta, né? Aí ela falou assim, perdi a hora hoje, e você nem se ofereceu para me levar do outro lado, na van, uma coisa assim. Agora estou chegando atrasada no serviço, porque tudo eu tenho que pedir para você. Aí ele falou, aí ele simplesmente, mas era só você me pedir. Se você tivesse me pedido, você não ia chegar atrasado. Ai, você complica tantas coisas. Ele falando com ela. E eu estava pensando, por que é que será que ela estava chateada? Para ele era simples, porque o homem é mais baixo com essas coisas. Mas será que ele precisa pedir para ela cuidar da roupa dele? Será que ela precisa pedir para ele poder fazer um pratinho que ele gosta? Sabe por que ele precisa pedir para... Porque a gente, eu não conheço, né? Eu estava de fofoqueira mesmo, prestando atenção na conversa dos outros. Mas assim, eu aproveitei aquele momento para pensar que a gente precisa prestar atenção no que o outro gosta para a gente fazer um agradinho de vez em quando. O que tem? Não é bom quando o outro leva para assim na rua? Você gosta de coxinha? Trouxe uma coxinha. Cara, que sucesso que faz, não é uma coxinha? Uma coxinha de frango catupiry. Porque ele gosta tanto. Uma tortinha. A gente sabe que o outro gosta, mas a gente acha que não tem problema não, o outro já está ali mesmo, já é meu. Amar o próximo. Jô, uma coxinha. Às vezes o outro naquele dia não estava muito bem. PPM, né, meninas? O outro lá meteu o martelo lá no dedo. Estava mal. Aí o outro chega. Cara, lembrei de você. Amar ao próximo, como assim mesmo. Se fosse com a gente, eu ia dançar de uma coxinha. Olha, show, né? Eu ia gostar. Pensa no que vocês gostariam de uma lembrancinha de alguém. O que vocês gostariam? Quem quer fazer o sorrisão vir aqui? Qualquer coisa. Uma florzinha. Um cheiro.
cheiro no cangote, qualquer coisa. Mas não, eu vou dar o braço a torcer. Não é dar o braço a torcer, é cuidar do outro, é amar o outro, sabe? As coisinhas pequenas, né? Coisa pequena. Pelo menos eu acho que é pequena, né? Mas vamos lá. Olha aqui. E aí, como que será que está a nossa casa interna? A de cima ou a de baixo, hein? E aí eu vou dizer para vocês, tem dia, ou na maioria das vezes, que está igual a de baixo. Mas quando a gente consegue organizar algumas coisas, resolver algumas coisas. Agora, qual que é mais fácil da gente transitar e aonde a gente se sente melhor? Parece uma bobagem, mas não é. E aí eu trouxe essas duas passagens do livro, esse livro aqui. Qual semente que a gente conhece? Vivencia as etapas da germinação, crescimento, floração e frutificação. Somos nós. A vida solicita do ser o comportamento adequado a cada etapa. Não adianta a gente querer pular as etapas. Devagar e sempre. A gente vai conseguindo as coisas. E aí eu coloquei a imagem, né? Da semente. E assim como as trocas realizadas na natureza, nas polinizações, em relações de permuta, né? Para florir, para vir o fruto. Olha, até a natureza tem relação. Para que as coisas aconteçam. Se você largar a planta parada ali sem água, sem sol, sem nada, ela precisa do sol, ela precisa da água, ela precisa. A natureza toda precisa do outro, mas eu não, eu só preciso de mim porque eu sou autossuficiente. Então, nas relações de permuta, né, de troca, as relações sociais possibilitam ao espírito fecundar-se de vida, conhecimento e prazer do material ao da alma. A gente precisa. Se alguma coisa me incomodou no outro, por que é que me incomodou? E se eu gostei muito de alguma coisa do outro, por que é? O que é que ele faz de bacana que eu posso... A gente começa imitando. A criança faz isso. Ela vai imitando e tal. E aí vai crescendo. Até ficar adulto. E aí ele sugere o perdão. Que difícil. Que difícil. Algumas situações muito difícil. Porque não atingireis a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser os nossos. Não sou eu que estou falando, é Emmanuel. E aí perdoai 70 vezes 7 vezes. Isso foi Jesus. A mesma pessoa. Marisa, me olha assim. Só é possível perdoar ao outro quando se abre mão do papel de vítima para encarar aquele que se equivoca com humanidade, como parceiro de infortúnio. Aqui. Que a gente quer o perdão do outro. Porque é muito ruim quando a gente reconhece que a gente errou, né? A gente reconhece que a gente feriu muito profundamente uma pessoa, que a gente gosta muito, uma palavra, a gente quer que o outro perdoe a gente. E quando é daqui para lá? Eu perdoar o que o outro fez comigo. Por isso que ele fala que a gente precisa sair do papel de vítima. Sempre a gente aqui, então, sim. E aí a escadinha, olha lá. Dar os passos em direção à cura, por que chama isso de cura? O auto-amor, o autoconhecimento.
é um processo de cura, porque a gente vai resolvendo algumas questões. Ainda que envolvido pelas limitações naturais do contexto criado pelo nosso livre-arbítrio, é condição fundamental. E aí eu trouxe uma música para vocês. Ser criança é do Alan Filho. Gosto dele a peça. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito erguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não temo crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. E aí ele repete. E aí, por que eu trouxe essa música? Porque se a gente tiver medo de errar, a gente não vai se relacionar com ninguém, não vai viver, não vai aprender. Se a gente vai cair, a gente vai ficar triste, tá tudo bem. Tá tudo bem. A questão é não se deixar permanecer nesse estado. Tô triste, tô chateada, tô com raiva. Por quê? Sem medo de viver. Por quê? A perfeição ainda não é uma condição nossa. Ainda, prestaram atenção? Ainda, a gente está a caminho. Então, alguma coisa me aborreceu muito no trabalho. Adoeci. Eu estou falando uma coisa para vocês de verdade. Muito difícil. O que eu vou fazer com isso? Vou para terapia? Vou para a casa espírita conversar com o pessoal para me ajudar? Vou pedir os amigos espirituais? Mas se me incomodou desse jeito, alguma coisa eu preciso mudar aqui dentro. Eu não vou mudar o outro, não vou conseguir. Então, se você está numa posição no seu trabalho e acontece alguma coisa, estou dando só um exemplo. Aquele grupo já não, cara, não muda de lugar. Se não tiver condição de aceitar as questões que estão naquele lugar, se aquilo vai te adoecer, muda de lugar. Ou muda a si mesmo. E aceita as condições que estão colocando para você. Mas o incômodo, essa coisa que chateia, que a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente chora e está tudo bem. Só que a questão é, e aí o Espiritismo traz isso para a gente, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou cair e vou levantar, porque assim que a criança faz, vai lá, cai, se rala toda. Ai, professor, vai lá, vai lá com sabão, bota gelo, não sei o que, daqui a pouco está jogando futebol. Não sei se vocês observam que as crianças fazem isso. Toma banho, toda a água cai naquele ralado. Aí daí a pouco no dia seguinte, aí
gente ser criança, de ficar ali, mas é para a gente trabalhar com os sentimentos de uma maneira mais leve. E aí eu estou dizendo isso para vocês porque isso veio para mim com uma avalanche assim. Eu falei, oi, o que é isso? O que a gente está fazendo? As grandes conquistas, foi lá no livro Momentos de Coragem, do Divaldo. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um, disciplinando-se e vencendo-se a si mesmo. O homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. Eu preciso de vocês, eu preciso dos meus filhos, eu preciso do trabalho, eu preciso do livro que eu leio, que o Espírito escreveu, mas o movimento de sair do lugar é meu. E é fácil? Não é. Mas é tão bom que a gente consegue algumas coisas. Gente, já nem faço isso hoje. Olha isso. Mas olha, tem umas coisas que eu ainda faço, sou boa. Vamos lá. Na página 76, no processo de cura das doenças da alma, é preciso aprender a levantar a bandeira da paz na relação consigo mesmo, porque a gente carrega muita culpa. Não fica em paz. A gente está errando, a gente está no esforço. Aprendendo a aceitar-se como se está, em busca do que deseja ou deve ser. É preciso aceitar-se humano. E aí, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, e aí a gente vê alguém fazendo uma coisa que a gente já não faz, mas a gente fala, ele vai conseguir. Eu consegui. A gente já não julga. A gente. Junta lá, estuda, fala do estudo, você quer bem pegada prestando atenção na conversa dos outros lá na loja. Eu vou ter que resolver isso comigo, gente. Apontar a coisa feia que eu fiz vai melhorar o que no outro que apontou? A não ser que o outro tivesse uma opinião. Mas a gente faz isso. Então a gente tem que, quando a gente se aceita humano, a gente reconhece as nossas dificuldades. Quando a gente olha para o outro fazendo alguma coisa, a gente fala, puxa, ou a gente emite um pensamento de vibração, tomara que ele consiga sair dessa situação. Poxa, que pena, ele vai perder a oportunidade de fazer uma coisa bacana porque ele está fazendo isso. Né? Olha como é que a vibração e a energia, que a gente sabe, o Espiritismo fala disso para a gente, do magnetismo, da energia mental. A gente joga um outro faixa de vibração para a pessoa. Vocês não vão me pegar depois que eu sair daqui, não. E aí, o que o Espiritismo proíbe? O que a gente não pode fazer? O que é que ele proíbe que você não pode fazer? Você não pode fazer o quê? E você? O Espiritismo não é contra nada e não proíbe nada. Costumamos dizer que não somos a favor de certas coisas. Não somos a favor. É diferente, eu não sou a favor de algumas coisas. Quando dizemos, isso hoje colocaram no grupo e caiu assim, eu estava lá dando uma olhada de novo no estudo, né? Eu falei, opa! Vou carregar para mim. E detalhe, eu procurei a fonte na internet, tudo quanto é jeito, não achei, tá? Eu queria saber quem foi que... Pois é, mas que autor? É isso que eu estou falando. Eu procurei e não consegui achar, por isso que não tem, tá, gente? Porque eu não achei isso, caiu hoje no grupo da casa e eu catei tudo para cá. Quando dizemos ser contra, nos colocamos numa posição de imposição. E como somos a favor do livre-arbítrio, não devemos ser contra ou proibir nada. O Espiritismo usa a fala de Paulo para nos orientar. Podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Portanto, a doutrina espírita nos mostra as consequências dos nossos atos e a cobrança deve vir da nossa consciência. E
Responsabilidade, por isso que muita gente vem e depois não volta mais. Porque ninguém vai salvar ninguém aqui. Jesus vem como salvação no sentido, aqui no Espiritismo, como aquele que ensinou o amor incondicional, aquele que ensinou a gente a olhar para a gente mesmo e ser melhor. A salvação dele vem desse tipo, da gente se tornar espírito melhor, num progresso eterno. Mas a responsabilidade é de cada um, não tem jeito. E a escolha, o livre-arbítrio. E aí, faço uma bela de uma feijoada, e ao invés de comer um prato, eu como 3, 4. Aí, no dia seguinte, eu sou de rainha. Mas a culpa, não foi escolha, foi não. Sabia que ia dar ruim. É assim que vocês falam, os jovens falam assim, vai dar ruim. Oh. Mas tá tão bom, né, gente? Estou falando disso para a gente se distrair um pouco, mas isso é em relação a tudo. Isso é em relação a tudo. É escolha. Aí eu vou, faço uma fofoca brava de 2 pessoas. Aí com uma confusão, agora assume, cara. É isso. Livre-arbítrio, escolha qual é o caminho que a gente vai escolher para a vida da gente. Mas, fui lá, cadê uns tipos de autocuidado? Como é que a gente pode se cuidar? Pergunta se eu faço todos. Não. Mas eu vou me imprimir, vou colocar lá perto do meu lugar de estudo, bem? Para ver se eu consigo. O físico. Dormir. Na menopausa não é impossível. Eu acordo, não durmo mais, gente. Descansar. Atividade física, estou tentando. Alimentação saudável também. E o social? Pedir ajuda, que tem. Dar e receber, ser ouvido, ter relações saudáveis. Está te fazendo mal? Cara, ou vai para uma terapia e resolve, ou está tudo bem, também isso não deu certo. Mas, sabe? Como que a gente é birracento, né? Espiritual, meditação, a pessoa agitada não consegue meditar. Conexão com a natureza, estou tentando. Silêncio, professor em silêncio é muito difícil. Estudar também, eu estou conseguindo. E emocional, auto-perdão, autocompaixão, coragem e positividade. Umas dicas. E uma dica muito boa que eu vou dar para vocês, se vocês quiserem, venham para casa para reunião de estudo. Porque isso que eu estou falando aqui não é só estudo. Não sou eu que estou falando, eu só estou repetindo. E estou ouvindo para ver se eu também faço o movimento. Mas o estudo do Espiritismo, a gente senta para ver uma televisão, já não vê as reportagens mais da mesma forma. Que antes a gente ficava com raiva e desejava um mal para aquela pessoa que fez aquilo. Hoje a gente sempre fala assim, coitado, gente, vai ter. Ai, quanta responsabilidade que ele está assumindo para ele. Olha a diferença. Mas porque a gente entendeu que causa e efeito, né? Aí a gente olha, encontra o outro para lá, se rasgando de raiva, para você ver, gente. Estudo. Pegar as obras e ouvir o outro falar, não é assim não, e tal, e fazer amigo diferente, fazer amigo bacana, como a gente ouve na música do Carlinhos de Jesus, né? Aqui fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Estudem o Espiritismo. E aí, essa música, ela mexe muito com o meu emocional, assim, porque ela pede da gente uma regeneração. O que é regenerar? A plantinha está lá, morreu. A gente está numa situação muito difícil e aí o nosso sorriso, ele some. Mas
com o trabalho, com a assistência, com o apoio da espiritualidade, a gente vai se regenerando, a gente vai passando por modificações e a gente vai voltar a sorrir de novo. E aí eu trouxe para vocês conhecerem, quem não conhece. A gente terminou também com a música mais calminha, também. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que é vida. Nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada. Saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, 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 muito amor, regeneração. E aí eu termino dizendo para vocês que a gente se regenere, que Jesus está com a gente, os amigos espirituais, nossos anjos de guarda. Qualquer dificuldade, todo mundo tem as suas, que a gente consiga, cada dificuldade, se regenerar, como aquela árvore que vão lá e cortam o galinho dela e ela brota de novo. Porque Jesus acreditou na gente. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, e tudo que ele falou que ele podia fazer, a gente pode fazer e muito mais. Muito obrigada a vocês. Até a próxima. Gratidão, João, por essa palestra fantástica.